Gostaria de abrir as Escrituras em Marcos capítulo 3, e aí eu vou ler os primeiros 6 versículos e nós vamos orar. Marcos capítulo 3. Diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. E Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar? Senhor, nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos ilumine, para que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar os nossos corações, Senhor, e possa falar, e possa tocar os corações, Senhor, e fazer algo que só o Senhor pode fazer, para a glória do Teu santo nome. Amém. Então a gente começa, a história de hoje, intitulada com o tema de esperando um chamado. A gente vê mais lá na frente, Jesus chamando os 12. Mas esse capítulo 3, ele começa dando continuidade a toda a questão que a gente viu no domingo passado, de Jesus ser menosprezado. Não importa o quão grande foi o milagre que ele operou, não importa as coisas, os sinais e as maravilhas, não importa quão bondoso e amoroso ele foi, havia essa questão de menosprezá-lo e de querer fazer o mal. E já começa assim. Fala que numa outra ocasião, ele entrou na sinagoga como de costume. Ele entrava na sinagoga, era o sábado, era o dia de se reunir, o dia do Senhor. E ali um homem, então, estava com uma das mãos atrofiada, E aí, o versículo 2 fala que alguns deles, está se referindo aos fariseus e aos herodianos, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Então eles observavam, olha que interessante, gente, uma observação aí logo de começo. Os fariseus, os herodianos, eles estavam constantemente tentando pegar Jesus no erro. Então, tendo alguém com algum tipo de deficiência, era um bom alvo para poder ficar observando se Jesus estava por perto. Porque era o papel de Jesus fazer o bem. Não importa o dia. E por isso que a gente tem na nossa oração de envio no final, acerca de nós lembrarmos do necessitado e do aflito, é porque isso tem a ver com o coração de Jesus. Onde ele passou, ele não deixou passar desapercebido esses tipos de pessoas, seja qual for o sofrimento. Então eles estavam ali perto daquele rapaz. Talvez tivessem outras pessoas também em situações parecidas, mas eles pensavam assim: se a gente ficar de olho nesse cara, se Jesus fizer alguma coisa para ele boa, é agora que a gente pega ele. Olhos atentos nessas pessoas. Um motivo de acusá-lo, eles eram mestres da lei, eles conheciam a lei. Queriam acusá-lo, é uma ideia de que assim, eles queriam abrir um processo legal. Tipo assim, a gente tem prova o suficiente, 2 testemunhas, mais de 2 testemunhas, ele está quebrando a lei de Moisés. Queriam ver Jesus quebrando a lei. Eles estavam observando de perto
E uma coisa chama a nossa atenção acerca disso. Era que eles sabiam que Jesus curava. Eles sabiam que Jesus operava milagres. Então, assim, eles estavam esperando Jesus operar milagres. Isso é radical demais, gente. Não sei para vocês. Para mim é muito radical. Porque a gente tem muita dificuldade hoje de crer que Jesus ainda faz milagre. Mas os fariseus que queriam fazer o mal para Jesus, queriam matá-lo, a gente acabou de ler aqui, eles tinham essa expectativa. Então eles estavam admitindo que Jesus tinha poder para fazer milagres. Era como se eles tivessem a fé não é o termo adequado, mas é uma crença muito mais forte que a nossa. Porque tipo assim, cara, você ficar observando alguém com algum tipo de deficiência, pensando, Jesus vai vir e vai curar ele. E aí então a gente vai ter tudo que a gente precisa para abrir uma questão legal contra ele. Então eles observavam de perto, eles tinham essa crença que Jesus curava, eles sabiam que Jesus podia fazer, mas o conhecimento deles, o intelectual, não foi o suficiente para os atrair para perto de Jesus. E essa é uma das coisas que eu venho repetindo constantemente. Que conhecimento é bom, mas ele não é o suficiente para que a gente possa conhecer Jesus de verdade. O meu pastor costumava dizer que as nossas questões de intelecto e de prática tá aqui, ó, entre a cabeça e o coração, né? Ele costuma dizer um palmo, dependendo da mão aí, né? Então a nossa questão é de um palmo, de deixar descer para o nosso coração e aí então se tornar prática. Um comentarista falou que a ideia dessa situação era como se houvesse um homem que pudesse voar ou pilotar um avião, mas as autoridades queriam saber se ele tinha licença para isso. Como se um avião fosse qualquer bicicletinha que qualquer pessoa que pega é capaz de... Quando a gente fala dos feitos e das coisas que Jesus fez e faz, é diferente de todos os outros. Então, quando a gente vê pessoas citando que o povo de Deus iria fazer coisas maiores, que o Senhor Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores, ele não estava falando de milagres. Ele não estava falando de sinais nem de maravilhas. Sabe por quê? Não dá para botar na conta as coisas que ele fez. Um dos apóstolos falou que faltaria papel para poder descrever todos os atos de bondade e amor de Jesus. Então essa coisa das obras maiores não é milagre, mas é o maior milagre de todos, aquele qual Jesus morreu na cruz, e nenhum dos profetas do Antigo Testamento puderam pregar essa mensagem que nós temos hoje. Então é disso que ele estava falando. Mas então era essa situação. Jesus estava fazendo algo incrível e radical, que não era uma coisa fácil, como pilotar um avião. E as autoridades queriam saber se ele tinha essa licença e autoridade, a habilitação para poder pilotar. Mal eles sabiam que ele tinha aprovação não do Detran. Ele tinha aprovação do Pai. E os seus feitos comprovavam isso, né? Então é como se, fechando essa primeira parte como observação, é que os líderes religiosos eles observaram Jesus e alguém com deficiência de perto. Eles sabiam que Jesus tinha poder para isso. Eles não tinham amor por ele. Eles não tinham esse negócio das afeições, assim, caramba, Jesus é o Senhor. Eles não tinham. Eles sabiam sobre Jesus, mas eles não o conheciam de verdade. E essa é a primeira aplicação que eu acho que é importante a gente fazer. É uma das coisas que eu temo, é que existe essa possibilidade de nós estarmos semanalmente ouvindo as Escrituras, fazendo coisas, e a gente conhece sobre Jesus. Mas conhecer Jesus é diferente.
Conhecer Jesus nos leva a essa vida de práticas que remetem a quem Ele é. Então a gente vai aprender a valorizar as coisas que Ele valoriza. A gente vai aprender a se afastar das coisas que Ele se afastou e se afasta. E então isso vai fazer com que essa diferença de um palmo do nosso intelecto, das coisas que a gente sabe, possa descer para o nosso coração. E aí, então, quando desce para o nosso coração, as nossas práticas se tornam essa coisa de que elas são iguais às coisas que a gente está falando. Coisa mais terrível é quando pessoas falam e as suas ações estão demonstrando totalmente o oposto disso. Então, isso era com os fariseus, e parece que nós temos aprendido grandes lições com os fariseus acerca de como não fazer, de como não ser, né? Então é interessante, né? Esses críticos tinham mais crença de ver Jesus fazendo algo para pegá-lo do que a gente tem na consciência de que Ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Que Jesus nos livre disso, que a gente possa ser o povo, que o nosso entendimento ele está ligado com o nosso coração, com as nossas práticas. Que seja realidade para a gente isso. No versículo 3, a gente vê então Jesus dizendo ao homem, né, da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Então é interessante isso, né, um ponto aí para a gente olhar. Jesus aproveita a situação, né, para fazer o bem. Ele poderia simplesmente, só dar uma piscada e o cara, né, tipo aqueles filmes antigos, né, tipo assim, cara, um passarinho cai ali, Jesus vai lá e dá um... Aí ele já sai voando, tipo assim. Mas ele chama o cara para o meio. Ele chama o cara para o meio. E algo extraordinário acontece, que é Jesus revela o coração daqueles homens. E eu queria ter um tempinho acerca dessa questão de Jesus revelar o coração. Eu oro para que nessa noite, da mesma forma que Jesus revelou o coração daqueles homens, possa revelar o nosso. E não para que a gente seja humilhado, e não que a gente seja exposto, mas que a gente possa ter consciência das coisas que a gente precisa ter no lugar. E bem-aventurado é aquele ou aquela que tem os seus pecados revelados e se arrependem, e deixam para trás, e mudam de direção. Então, a gente sofre menos. A gente deixa de viver muita coisa desnecessária, porque nós estamos andando no caminho do Senhor. A vida cristã já é cheia de desafios. Cheio. Viver para Jesus nos dias de hoje é extremamente difícil. Não que seja pior ou menos pior, de acordo com os tempos, mas assim, é difícil. E não precisa de uma ajuda extra dos nossos pecados para fazer as coisas ficarem mais difíceis. Esse é o ponto, né? Então, mas Jesus, então, ele chama esse homem, ele vai revelar o coração dos fariseus. Eu amo como Jesus sabe lidar com... A gente viu na semana passada que Jesus sabe lidar com os fariseus, sabe lidar com os nossos corações. É engraçado, né, que você vê o Augusto Cury e outros falando, Jesus o maior dos psicólogos, né, que não sei o que lá. Mas eu amo essa questão das perguntas. Jesus sabe pegar a coisa ali na raiz da coisa. Fala assim, quer saber? Vocês sabem de muita coisa mesmo? Vamos lá, no versículo 4. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E a resposta era os passarinhos. Imagina o silêncio daquela sala, gente. Qualquer resposta ia dar ruim para alguém. Nossa, o Aguiar está de férias, mas a criançada está oma.
A resposta é lógica e é óbvia. Não importa o dia da semana. Entre fazer o bem e o mal, a gente escolhe o bem. Entre salvar a vida e matar, a gente salva, né? E aí fica o silêncio. E eu queria chamar a atenção acerca do silêncio. Mais uma vez, um lugar de vulnerabilidade pastoral, tá? Por muitos anos eu carreguei um pecado, que era o pecado do silêncio. Há situações nas nossas vidas, pessoal, onde o silêncio é muito pior do que palavras, e palavras feias, e palavrões, e coisas do tipo. E eu cresci num ambiente familiar, onde meu pai sabia quase matar em silêncio. Era só ele ficava chateado, ele fechava a cara, eu via a rejeição que minha mãe sofria diante daquele silêncio. E eu cresci daquele jeito, gente. E aí, então, quando eu vi essa coisa, fazia parte da minha vida. Então, teve épocas no começo do meu casamento, onde eu ficava chateado com alguma coisa, normalmente era besteira. E eu ficava o dia todo com a cara fechada, sem falar uma palavra. E a Lília falava assim, fala comigo. Eu falei assim, não estou afim de falar. E aí eu percebi que o silêncio, nesse sentido, é uma coisa bem maligna. E aí um dia Deus, só Jesus pode fazer isso. Ele nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí então eu falei assim, Lília, eu percebi, isso não é legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ter os nossos combinados internos. O nosso combinado é normalmente quando um está de saco cheio com o outro, a gente sai para caminhar individualmente. A gente vai até a Praça Japão e a gente toma um café do The Coffee. E a gente volta pronto para sentar e conversar. Mas jamais se estender mais do que isso. Então o silêncio desses caras aqui não era um silêncio tipo assim de ponderação, assim, nossa, o Senhor está fazendo alguma coisa que ele chamou o cara para o meio, ele vai curar. Não, ele estava louco da vida. Eles estavam querendo matar Jesus e Jesus não estava dando mole para eles, né? Então, um encorajamento para você. Se você é esse tipo de pessoa que fecha a cara e fica no silêncio, vá para Jesus, tá? Jesus está te chamando para o meio da roda lá e vai tocar a sua vida. E entre num consenso. Seja, eu não falo só entre os cônjuges, mas especialmente entre o cônjuge, mas também isso se estende para outras relações também. É muito melhor conversar, é muito melhor olhar na cara, é muito melhor, mesmo que seja estranho, desconfortável, mas é muito melhor. Muito melhor. E aí então, perdão acontece, cura acontece, e aí então a gente consegue viver, seguir adiante com o nosso coração em paz. Então, estava lá, bum, silêncio no ar. Dava para ouvir os pássaros, talvez a respiração ofegante de alguns, uns literalmente bufando, outros dava para ver de forma bem aparente, assim, a qualquer momento alguma coisa mais radical podia acontecer. E Jesus estava lá, tranquilo. Jesus estava indignado, né? Fica bem claro isso no texto, né? Com uma ira santa diante de tudo aquilo que ele estava manifestando diante do povo, e o povo não estava no mesmo coração, né? Uma coisa que Jesus, ele fica indignado, ele fica irado, extremamente triste. Aqui essa coisa, extremamente triste. A ira dele, ela é como se... Ela é dividida nessa questão da coisa da tristeza do coração, de ver a criação no sentido contrário e oposto ao seu Criador. Então, essa é a indignação dele, pura e santa, né? Ele pergunta se é lícito, né, o bem ou o mal. A resposta é óbvia. E é lógico que a gente sabe que eles sabiam, né? A ideia é se ele iria quebrar ou não a lei. A rigidez religiosa, ela nos cega. Ela nos cega e a gente precisa constantemente ter
controle de qualidade da nossa fé e da nossa crença, para que a gente não se torne pessoas que não entendem o coração de Jesus. A lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que foi imposta e dada por Deus para o seu povo, o maior dos mandamentos é amar a Deus e ao seu próximo. E eles não lembravam disso, não queriam lembrar disso. Estava Deus na frente deles, estava o próximo na frente deles. E eles não conseguiam entender, ou não queriam entender, que aquilo, na verdade, era uma expressão do cumprimento da lei, personificada em amor e bondade. Isso aqui quer dizer amar o próximo. É ver esse cara aqui, ó, que está passando e padecendo. E a gente está aqui e tem alguém que pode fazer algo por ele. Mas a religião gritou mais forte. A religião, ela mata, ela escraviza. E a mesma coisa acontece com a gente quando a gente não cuida. A gente deixa de ver beleza e pureza em coisas. E se tornamos extremamente rígidos com coisas que o Senhor não é. No versículo 5, fala que irado olhou para o que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. O coração endurecido, a gente vai ver esse termo sendo usado de novo, gente. E eu volto a afirmar, a maioria dos nossos males tem a ver com a dureza do nosso coração. A forma que nós lidamos com os nossos cônjuges, a forma que nós lidamos com as nossas relações e a forma que nós lidamos com o Senhor. Daqui a uns meses eu vou falar sobre a parte que os próprios fariseus perguntam para Jesus, é ok? Moisés falou que é ok dar a carta de divórcio. E aí Jesus fala assim, eu vou ensinar vocês acerca do que é o casamento antes disso aí. E ele fala que era a dureza do coração. A gente pode sofrer muitas coisas nessa vida, gente. Mas se o nosso coração tiver mole, num bom lugar, a gente vai experimentar muita coisa boa. A gente vai sofrer muito menos. E Jesus, então, ele está pontuando aqui mais uma chance. Parece que cada momento Jesus está falando uma coisa assim, uma chance. Fala que ele estava entristecido profundamente por causa do coração daquele povo endurecido. Misericórdia. Eu lembro de uma vez falar para o meu pastor uma situação bem pessoal e com a qual eu me sentia humilhado. E eu fui falar com ele achando que ele ia me encorajar no sentido assim, cara, vai ficar tudo bem, ergue a cabeça. Você é cabeça, não é cauda. E essas coisas do tipo que o pessoal fala, né? Você nasceu para ser vitorioso. E ele falou assim para mim assim, Cacá, sabe o encorajamento que eu tenho para você, cara? Você não está ainda no lugar da humildade. Porque isso aí está doendo ainda, cara. E tem um lugar ainda mais lá embaixo. E a hora que você chegar lá, você vai entender que não tem melhor lugar para estar. E o encorajamento é que não tem coisa pior para acontecer. Você já está lá no finalzão. Aí eu, tipo assim, esse é o tipo de encorajamento que ele falou, cara, agora você não vai valorizar muito, mas num tempo você vai valorizar. E aí, isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Uma das coisas mais terríveis que a gente vê na nossa comunidade, talvez menos na nossa comunidade do que nas outras, vamos dar um agir de graça aí para a Calva de Curitiba, é lidar com pessoas com coração duro, gente. É horrível, gente. A gente volta para casa, os pastores, a gente volta para casa arrebentado, gente. Parece que um caminhão nos atropelou, nossos filhos percebem, falam assim, cara, o que aconteceu com vocês?
A gente veio de 2, 3 horas de conversa com pessoas com um coração extremamente duro, fazendo mal, sem perceber. Existe uma diferença muito grande quando alguém nos procura e fala assim: pastor, eu fiz coisa errada, o meu coração está errado, eu não estou sabendo lidar com isso, eu preciso de ajuda. É muito mais fácil, pessoal. A gente sofre junto, a gente se compadece, a gente volta com o nosso coração partido, a gente volta desejoso de que essa coisa se resolva, que essas coisas tomem lugar. Agora, quando a gente volta para casa pensando, cara, não sei o que o Senhor vai fazer com esse coração, cara. O encorajamento é que Jesus sabe lidar com o nosso coração. E Ele não é mau, Ele é bom. Então, esses exemplos aqui que a gente vê é um encorajamento para nós. Não sei onde está o seu coração nessa noite, mas Jesus sabe lidar com o seu coração. E se você precisa de carinho, Ele vai te dar carinho. Se você precisa de companhia, Ele vai ser sua companhia. Se você precisa mudar de direção, Ele é o caminho. Se você está tomado por mentiras do Satanás contra a sua vida, Ele é a verdade. E se morte tem rodeado a sua vida, Ele é a vida. Então, ele nos mostra que Ele é tudo que nós precisamos. Que tudo que a gente mais precisa, Ele é. E lá no fundo, o nosso coração, ele tem fome e sede de Deus. E muitas vezes nós procuramos em outros lugares. E a gente quebra a cara. E a gente sofre. A gente faz as pessoas ao nosso redor sofrer. Mas se nosso coração estiver num bom lugar, gente, o Senhor pode moldar. O Senhor pode fazer da coisa mais horrenda do nosso coração uma coisa bela. A Lilian faz cerâmica. E é uma coisa divina, gente. Por isso que o Senhor fala que Ele é como oleiro. Tem que descer lá no negócio lá. Ela volta e ela volta com tanta beleza. Ela vai lá, ela pega um pedacinho de massinha lá, de negócio que não parece que tem nada que pode vir de belo e de bonito e de puro. E ela volta com coisas lindas, que foi moldado e lapidado pela mão dela. E às vezes, cara, não dá para ver por um bom tempo, leva tempo. Às vezes ela faz, e aí tem que esperar um tempo para poder levar para o forno, aí quando ela vai lá, rachou. Aí tem uns que dá para dar uma molhadinha e fazer alguma coisinha ali. Aí tem outras que não, que tem que jogar de novo e amolecer para zerar e voltar. É uma coisa incrível, é a teologia da vida. Então, assim, a gente é sempre tomado por maravilha diante disso, assim. E a coisa mais incrível é, agora que ela está pegando domínio, que ela está no torno, assim, já está... você vai lá em casa, você vai ver que o que vai ser servido nos potinhos foi a mão da Criadora. É diferente. Não é os negócios da Ju. É diferente. Tem alguém que trabalha na da Ju aqui? Tô brincando, tá? Vocês entenderam, né, gente? Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Fala assim, olha que coisa interessante. No versículo 5 que a gente leu, né? Ele fala que ele se profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse a um homem. Gente, um homem com a mão atrofiada, gente. Jesus fala assim, estenda a sua mão. Aí você fala assim, opa, peraí, mas como é que funciona esse negócio? É uma lição que a gente pode aprender. Quando Jesus fala algo, Ele garante. Ele garante. Ele tá botando ali o selo do negócio que está pago. Ele fala para um paralítico, ele fala para ficar de pé. Ele fala para o cego enxergar. Ele fala para o homem da mão atrofiada estender a sua mão. E é radical isso. Isso é radical. Quando Jesus nos manda fazer algo, Ele garante. E isso é uma coisa incrível do Senhor. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar
com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Aí essa é a resposta dos camaradas. Alguém sofrendo, possivelmente a vida toda. Jesus vai lá e cura o camarada. E a resposta do povo é tipo assim, ele fez, mano. Agora vamos pegar ele, vamos matar ele. E isso é uma coisa radical demais. Uma das coisas interessantes aqui é que como as pessoas sabem se aglomerar para fazer o mal. Uma observação importante que o texto não nos dá de forma direta, a gente precisa estudar um pouquinho, é que os mestres da lei, eles eram esses religiosos, eles falavam da lei. Os herodianos eram como se fosse um partido político da época. Estavam sob o domínio de Herodes. E eles eram inimigos. Mas para fazer o mal, os bichos se juntaram, mano. Contra Jesus. E não sei se vocês veem essas coisas acontecendo nesses dias de forma política e ideológica. Essas coisas acontecem, os caras se odeiam, mas por forma alguma coisa aí a galera se junta para pensar em como fazer o mal. E aí Jesus então, eu amo como ele lida com essas coisas. Aí o pau comendo ali, os caras querendo matar ele. Versículo 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Udemeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Esse aqui é o resultado original de alguém que faz e opera milagres. As pessoas ouvem, elas ficam atônitas e elas tentam descobrir quem é esse cara. Sabendo que eles tinham um contexto já do Messias esperado, do Jesus de Nazaré. E a multidão começa a aumentar. Então assim, os caras estão lá tentando ver como eles podem matar ele. Jesus chama a galerinha, pessoal, vamos lá, vamos embora. E ele se retira. E aí começa então, a multidão começa a ouvir as coisas, começou a ouvir falar, a galera se junta de novo, de vários lugares. Aí no versículo 9, por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. E é nesse cenário que a gente vê Jesus indo para um lugar isolado, para não ser comprimido, para não ser esmagado, diante do resultado de alguém que fez o bem, de alguém que operou maravilhas e sinais. E versículo 10, pois ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então, a gente vê um cenário tanto quanto interessante. Jesus não aceita, que os espíritos imundos falem acerca dele. Embora muitas vezes esses espíritos eles falavam acerca da verdade de quem Jesus era, tu és o Deus, Mas alguém pontuou uma coisa que é bem interessante, que mesmo que algumas vezes possa parecer que eles estão falando a verdade, a gente precisa lembrar que o diabo é o pai da mentira. E ele não vai dar uma força para Jesus. Ele é o pai da mentira e sempre vai ser mentiroso. Então, poderia ser que Jesus não queria que eles falassem e talvez falassem mentiras. E acabar tornando a coisa ainda mais confusa, ainda muito mais nebulosa e talvez violenta.
E aí então entra na parte que eu quero gastar esse nosso tempo aí para terminar essa última parte. Fala que a partir do versículo 13, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então a gente vê uma coisa que Jesus deixa para a gente como um ensinamento. A gente vê pessoas constantemente na igreja querendo servir, querendo fazer coisa. E Jesus, ele chama primeiro os seus apóstolos para estar com ele. Para estar com ele. Isso mostra uma significância. Estar com ele é muito melhor do que fazer coisa para ele. Então, às vezes a gente quer fazer coisa para ele, mas a gente não entende. Sabe quando a gente estaria fazendo coisa para ele, mas não com ele? Aí é uma coisa estranha. Ele não quer isso, ele quer um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ele deseja estar com o seu mestre. Estar é a coisa mais importante para alguém que deseja ser discípulo de Jesus. Estar com ele. Desfrutar da sua presença. Orar, jejuar, ler as escrituras, ouvir canções. E ter o nosso coração desfrutando dessa presença. E aí, ele então fala que ele também os enviam. E Jesus faz o mesmo conosco. Jesus nos chama para perto. Jesus nos envia. Nós somos enviados todos os domingos a vivermos em missão no mundo. Eu volto a repetir. O discipulado de Jesus é diferente do discipulado que a gente vem ouvindo ultimamente. O discipulado de Jesus é fazer com que o povo viva a vida para ele, estando com ele, se tornando como ele e praticando as suas práticas. Você vai ver aqui que Jesus está enviando os seus apóstolos a fazerem as obras o qual ele fez. E esse é o chamado de Deus para nós. Praticarmos as coisas que Jesus nos enviou a praticarmos. E essa é uma coisa incrível. Estar com ele para que possamos ser enviados. Aqui ele usa o termo apóstolos, né? É sempre bom afirmarmos que apóstolo bom é apóstolo morto. Não tem apóstolos nos dias de hoje com a mesma autoridade que esses daqui tinham. Haviam critérios bem claros acerca do que um apóstolo com A maiúsculo quer dizer. Eles tinham que ter visto Cristo, eles tinham que ter participado da ressurreição, e há uma qualificação acerca disso. E esses daqui eram qualificados. Então, o termo apóstolo é enviado. Então, quando nós enviamos alguém para algum lugar, nós estamos enviando na perspectiva apostólica, de enviar. Então, existe o dom, né, essa questão do ministério apostólico, o dom não, o ministério apostólico, o qual faz parte lá dos ministérios lá de Efésios, o qual servem para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento dos santos. Mas não há ninguém com essa autoridade de falar e mandar fazer coisa do tipo, não. Não tem mais, tá, gente? Então, se porventura você ouvir qualquer coisa semelhante a isso, não é verdade, tá? Os apóstolos, eles viveram e eles morreram. E acabou lá esse ministério deles. O que existe hoje, existe qualificações e ministérios, o qual um ministério apostólico hoje é um ministério, por exemplo, de uma igreja que envia pastores e missionários para a expansão do evangelho, para pregar o evangelho e plantar novas igrejas para a glória de Deus, né? Então, é o mesmo termo usado em várias outras passagens nas Escrituras. Fala que eles deveriam pregar a palavra e o reino de Deus, expulsar demônios,
praticar, né, operar milagres e curas, também faz parte da grande comissão. A gente vê o número 12, né? Nós não acreditamos em numerologia, essas coisas, tipo assim, mas os números acontecem aqui, os números têm sua significância no sentido de que é pontuado as 12 tribos, né? A gente vê muitas coisas relacionadas a essa questão dos 12 apóstolos, as 12 tribos. Então, é interessante a ênfase em relação a isso, que se torna um referencial em muitas coisas para a gente fazer, né? Não que esses números sejam exaltados e tenham o poder de mudar as coisas na nossa vida, e aí você vai acreditar num monte de coisa que não deve. É tipo assim, de que signo você é mesmo, mano? Não, crente não acredita nessas coisas, gente, tá? Tem uns crentes aí que diz que é, mas esses crentes é meia boca. Então esses apóstolos, eles foram enviados para supervisionar, né, essa obra incrível que Jesus os enviou, né? E Jesus então os chama para perto. Eu amo essa questão. De qualquer coisa que a gente quiser pensar acerca de Jesus, Jesus quer a gente perto dele. E eu falei na Páscoa, e para mim, eu nunca tinha pensado nisso desde aquele dia da Páscoa, que Jesus, quando ressuscitou, ele poderia ter ido para qualquer lugar melhor. E ele escolheu estar com o pessoal que estava com medo e não estava nem acreditando muito que ele tinha ressuscitado. Isso mostra que Jesus ele é muito bom. Ele é muito melhor do que a gente acha que ele é. E ele é muito mais amoroso, muito mais fiel e bondoso do que a gente acha que ele é. Então, assim, um discípulo verdadeiro, quando a gente está esperando um chamado, eu não quis gastar muito nessa questão da espera de um chamado, é porque logo logo a gente vai começar uma outra série chamada A Emancipação dos Crentes. E uma das coisas dessa série vai ser essa questão acerca do chamado, acerca das pessoas que estão sempre procurando a vontade de Deus, e acerca das pessoas que, tipo assim, eu queria ter uma palavra para eu saber o que eu vou fazer. E sendo que Jesus já deu tudo isso, a gente só precisa só obedecer e seguir. Mas essa é a ideia. Então fica um spoiler aqui do que virá. Estou pensando que tipo de arte vai ser a emancipação dos crentes. Fica aí a imaginação do pessoal da comunicação. Mas é isso. Jesus, se nós estamos esperando um chamado, Jesus já chamou. Se nós estamos esperando alguma direção, Jesus já nos deu. O que acontece é nós entendemos esse passo inicial e caminharmos nessa direção. Falar, Senhor, o Senhor me chamou para ser seu discípulo. Então eu vou estar com o Senhor, eu quero me tornar como o Senhor, eu quero praticar as suas práticas, as suas obras. E nisso, gente, é impressionante como Deus nos leva ao lugar da sua vontade. E bem-aventurado aquele que está no centro da vontade de Deus. E eu falei isso algumas vezes, eu volto a dizer. É assim que eu me sinto em relação à Calvary Curitiba. Dia 1º de julho faz 4 anos que a gente mudou para cá. E, gente, é incrível poder olhar para trás e ver quantas coisas o Senhor fez. É incrível poder olhar para trás e ver o quanto o Senhor tem sido fiel e nos guardou de tantas coisas. Tem acrescentado semanalmente, cara, tem nos guiado a lugares incríveis, gente. E assim que eu me sinto satisfeito. Eu me sinto assim, completo em ser o pastor dessa igreja, como o Senhor me chamou para ser. E é uma coisa incrível sentir isso, gente. A coisa mais horrível, imagina, ficar aqui, ficar pensando em outro lugar, em outra coisa, e sabe assim, e aquela coisa, será que Deus tem isso para mim? Sabe, então eu vou tentar fazer outro negócio, aí dá errado, aí volta atrás, aí te pede desculpa, aí começa de novo. Eu sei que tudo isso faz parte do nosso processo de vida e vivermos, né? Então assim, às vezes a gente bate muito cabeça antes para bater menos depois, né? Então talvez é isso. Jesus está nos chamando, gente, povo da Calvary Curitiba, para perto dele. Isso eu tenho certeza. Eu espero de coração que essa realidade da prática e dos ensinamentos de Jesus
se tornem algo para a gente. Que se torne uma segunda natureza para a gente. Que a gente não precisa ficar tendo que forçar a barra para coisas acontecerem, gente. O pastor Derek, da Calvary lá de Las Vegas, quando ele falava de avivamento, ele falava de algumas citações do Spurgeon. Diz que o Spurgeon falava que ele encorajava os seus alunos, seus discípulos lá a orarem por avivamento. Ele falava assim: vai para o seu quarto, faz um círculo, entra dentro do círculo e pede para o Senhor avivar, trazer avivamento sobre a pessoa que está dentro daquele círculo. E aí depois que ele fizer isso, aí ele vai te usar para fazer outras coisas. E eu gosto dessa coisa porque eu acho que é assim que começa inicialmente o nosso coração sendo lapidado e sendo colocado num lugar de bênção. Amém? E eu fecho nas palavras das pessoas que foram citadas aqui. Quem foram estes 12? Eu gostaria de ler e nós vamos orar. Versículo 16. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Cariotes, que o traiu. E essa aqui é uma das coisas incríveis, gente. Se esses nomes aqui não mexem com o seu coração, dá uma olhada de novo. Como pastor da igreja, a gente está sempre olhando pessoas, a gente está trabalhando com o levantamento de novos líderes e treinando pessoas para tomarem lugares ou coisa do tipo. E a gente tem uma certa tendência de olhar e talvez querer buscar os melhores. E Jesus nos dá uma lição aqui que os melhores, o olhar dele é diferente. Ele escolhe Simão. Simão quer dizer areia movediça, ou aquele que se afunda facilmente. Talvez Simão não estaria na nossa equipe hoje. Mas Jesus vai lá e chama ele de Pedro, rocha. Ele chama Tiago e João, tipo a Johanna Joy e o Samuel, os filhos do trovão. Eles queriam botar fogo na cidade que não queria o Senhor. Falou: Senhor, a gente manda fogo, queima todo mundo, cara, resolve esse negócio. E Jesus falou assim: cara, eu sou amor, eu sou pai, eu sou bondade. Uma vez a fundadora da Jocum, Darlene Cunningham, ela deu um estudo falando sobre crianças agitadas. Aí fica um encorajamento para nós que temos filhos que são como o filho do trovão. Ela falou assim: essas crianças têm uma sensibilidade, eles têm potencial para mudar o mundo se o coração deles se voltar para Jesus. Esse é o meu encorajamento. Vão mudar o mundo. Eles vão mudar o mundo, eles vão conhecer Jesus, vão mudar o mundo. E esses caras mudaram o mundo. Eles entenderam que o coração de Jesus não era de botar fogo em nenhum lugar. E isso é incrível. André, Filipe, Bartolomeu e Mateus. Mateus é aquele Levi, gente. Tá? Imagina, 3 anos e meio o cara querendo cobrar imposto teu, mano. Diretão, no café da manhã. Cara, é duro, mano. Dureza. Possivelmente não estaria na equipe da Calvary Curitiba, mano. Mas estava na equipe de Jesus. E Tomé, o incrédulo. Mano, a gente não quer na nossa equipe nenhum incrédulo, a gente quer a galera da fé. Tiver a galera que vê além da montanha. Mas tinha no time de Jesus. E o Tiago, que é o filho do Alfeu, em umas versões fala que Tiago o menor. Que tenso, né, cara? Tiago o menor deles. Tipo assim, talvez para diferenciar dos outros Tiago, ou talvez, né, alguém diz que contém algum tipo de aviso, né, um alerta, alguma coisa aconteceu antes, né?
Pode ser que seja alguma coisa desse tipo. Mas estava. Tadeu e Simão, o Zelote. Os Zelotes era conhecido por violência. Queriam tomar as coisas na força. Na nossa equipe a gente não quer essas pessoas. Mas estava lá na equipe de Jesus. E para terminar, Judas, o traidor. Nós não queremos também nenhum Judas na nossa equipe. E sabe que isso me chama a atenção acerca de Jesus, acerca de Judas e desses outros caras? É que sempre ele está dando uma nova chance. Ele sempre está... Cara, esse amor não tem limite. Esse amor de Jesus cabe todo mundo que... Tipo assim, cara, não tem pessoa tão miserável, tão distante ou tão ruim que o coração de Jesus não seja capaz de penetrar através da sua bondade, do seu amor. E quando eu penso em Judas, pode parecer para alguns de nós talvez uma perca de tempo, um desperdício. Mas eu não vejo assim, eu vejo o coração do nosso Senhor até o fim. Até o fim. Na mesa, quando Ele parte o pão, Ele está falando assim, cara, está aqui mais uma chance para você. Então o coração endurecido leva ele para o lugar de perdição, da onde ele veio e foi. Vamos colocar de pé e vamos orar.